Vamos ler a palavra do Senhor Jesus nesta noite. Então, vocês abram no tema, né? E eu tenho a minha Bíblia. A minha Bíblia é Braille, né? Eu vou ler com os dedos e falo para você assim, que a tradução da minha Bíblia é um pouquinho diferente da de vocês, mas é o mesmo significado. Então, que vocês possam me acompanhar aí. Então, eu vou ler aqui em Hebreus, né, que é o tema de vocês. E quero parabenizar esse grupo de louvor. Tem um aqui preso. Pode ser? Pode. Maravilha. Parabenizar a vocês do grupo de louvor que tiveram esse incentivo de fazer esse mês todinho em adoração a Deus. E o Senhor se alegra, né? O Senhor se alegra quando nós estamos em sinceridade com o Senhor. E eu creio que esse grupo de louvor, ele louva para engrandecer e exaltar o nome dele. Porque só ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Não há outro, não há outro. E é só o nosso Deus é que deve receber a honra e a glória. Os irmãos encontraram? Eu quero só pedir uma coisa, tá? Olha só para Jesus. Porque é aqui quem que faz é Ele. Eu sou uma pessoa a menor de todos vocês aqui. Eu sou a menorzinha aqui. Da mesma maneira que eu quero sair daqui renovada, eu quero que você também saia daqui renovado nesta noite. Hebreus 12, né? Até o 13. Assim nós temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor, porquanto deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Peraí que eu me perdi. Com humilhação de morrer na cruz e agora está assentado do lado direito do trono de Deus. O 3. Pense no sofrimento dele e como suportou
com paciência ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Aleluia. Glória a Deus. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse? Como vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. O caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. O 11. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristezas e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. O 12, para encerrar. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus
joelhos enfraquecidos. Amém? Amém? Podem se assentar. Louvado seja Deus, né? Esta é uma palavra muito, assim, eficaz para as nossas vidas, né? Então, eu creio, meus irmãos, que quando... Eu creio, meus irmãos, que aqui existem pessoas que, com certeza, já tiveram alguém que estava ao lado de vocês. Eu preciso do microfone. Ao lado de mão, para eu poder... Para mim é melhor. Obrigada. Então, meus irmãos, eu creio que aqui, você, nós, recebemos alguém nas nossas vidas para nos fazer assim, nos sentir fortes na presença do Senhor, né? Eu creio que aqui tem pessoas que estavam tão desanimadas, tão tristes, mas sempre do teu lado. Deus coloca pessoas para te incentivar, para nos incentivarmos, para continuar a nossa caminhada. E eu sei que nesta noite, você já passou por tantas coisas, tantas tristezas, tanta angústia. No tempo desses últimos tempos que aconteceu, quantas pessoas se afastaram da presença do Senhor por conta desta Covid, né? Quantas pessoas se desanimaram, quantas pessoas saíram da presença do Senhor. E quantas pessoas que saíram da presença do Senhor não têm forças para voltar para os caminhos do Senhor. Então, esse texto, eu entendi que as pessoas, as testemunhas, estão falando para você assim, ó. Ei! Não desista. Continue. Não desista, não. Você precisa chegar lá. Eu preciso chegar lá. Eu sei que está difícil. A caminhada é difícil. Mas você quer chegar lá, então continua. Vamos. Eu estou aqui orando por você. Eu estou aqui pedindo a Deus para você. Mas não pare no caminho, não. Vai em frente, você vai chegar lá. Eu vou chegar lá, nós vamos chegar lá. Então, nós não podemos desistir agora, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque se nós desistirmos, muitas pessoas vão bater palmas, vão falar coisas. E aquelas testemunhas que estão orando por você, que estão lá, estão aplaudindo. Está lá cuidando, está lá orando, está lá de joelho. Quantas pessoas estão de joelho orando por você? Para você não parar, para você caminhar. Mas você fala, estou cansado, não quero mais, eu vou deixar. Eu não vou conseguir. Meu irmão, você vai conseguir chegar lá, não pare não. Você vai conseguir, sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. O Senhor está com você. Mas você precisa, aleluia, querer chegar. Porque, vamos assim falar, Ayrton Senna, ele queria chegar naquelas corridas de carro dele. E ele não desistiu nunca. Ele estava ali, pronto. Ele deve ter passado por muitas coisas. E muitas pessoas queriam passar na frente dele. Quantas pessoas queriam passar na frente dele? Mas ele insistiu, persistiu. E é a mesma coisa que eu e você, que nós precisamos fazer. É insistir na caminhada. É insistir
no projeto que Deus tem para você. Porque o Senhor tem projeto na tua vida. O Senhor tem algo para fazer na tua vida. E na minha vida também. Então não pare. Eu sei que está difícil. As lutas, os problemas, as dificuldades. Poxa, vocês acham que eu não passo por dificuldades? Eu passo por dificuldades. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem problemas. Que culpa tem Deus? Se eu e você, se nós temos problemas, por que desistir agora? Nós precisamos chegar lá. Você não quer a tua vitória? Por que você quer parar, desanimar? Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu vou parar. Senhor. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que quem tem fé, quem crê na fé, porque quem tem uma fé do tamanho de uma mostarda, ela vai vencer. Eu vou vencer, você vai vencer, nós vamos vencer. Pode acontecer o que acontecer. Você, eu, nós vamos vencer. Sabe por que nós vamos vencer? Porque nós temos um dono. E quem é o dono da gente? É Jesus que é o nosso dono. E se Jesus é o nosso dono, nós temos que continuar. Independente da sua situação, independente do teu problema, independente do que você está passando. Porque a fé é firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas que nós temos que crer. Porque se nós não cremos, nós vamos morrer. Minha irmã, meu irmão, nós, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos manter a nossa fé viva em Cristo Jesus, para podermos, aleluia, continuar. Porque se eu não tiver fé, de nada vai adiantar. É aí que eu vou desistir mesmo. Então abra o teu coração para Jesus. Esqueça de tudo que você está passando. Mas continue. Vai à luta, vai em frente. Você precisa ir em frente. Imagine uma pessoa que está ali, né, vamos se dizer assim, num jogo de futebol. É claro que ele quer vencer. É a mesma coisa, nós queremos vencer. Mas para isso nós temos que deixar os nossos pecados. Para isso nós precisamos deixar as coisas que nos embaraçam sair das nossas vidas, para a gente poder continuar. Porque se nós não deixarmos o embaraço que está nas nossas vidas, nós não vamos conseguir chegar. Aí você me pergunta, irmã Ritinha, qual é o embaraço? Sabe qual que é o embaraço, irmão? O embaraço, muitas das vezes, é a fofoca. Muitas das vezes o embaraço é você criticar. Muitas das vezes o embaraço é eu falar do meu irmão. Ou muitas das vezes, sabe qual que é o embaraço? É nós gostarmos mais dos nossos amigos do que gostarmos de Deus, de Jesus, que morreu em uma cruz por mim e por você. E muitas das vezes, eu e você, sabe o que nós fazemos? Muitas das vezes o pastor chama a gente para a gente trabalhar para ele. Mas aí, pastor, eu não vou fazer porque chegou gente na minha casa. Isso é um embaraço, irmão. Isso é um embaraço. Ou, eu vou para uma churrascaria, eu vou para uma festa. Meu irmão, minha irmã, isso é embaraço, é tropeço para você vir na casa do Senhor. E para nós chegarmos aonde precisamos chegar,
nós temos que deixar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Colocar Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque se eu e você não colocarmos Jesus em primeiro lugar em nossas vidas, nós não vamos conseguir chegar. E aquelas testemunhas que te ama de verdade, ela vai se alegrar com você da sua bênção, ela vai se alegrar com você das coisas que Deus está fazendo na tua vida. Mas se você ficar embaraçado com alguma coisa, você não vai conseguir chegar lá. Então, minha irmã, meu irmão, vamos deixar essas coisas de lado. O pecado, sabe, o pecado nos afasta de Deus. Muitas das vezes, eu vou fazer isso aqui, mas depois eu vou pedir perdão para Deus. Minha irmã, meu irmão, se eu e você, se nós ficarmos pensando desse jeito, nós não vamos sermos perdoados por Deus. Sabe por quê? Porque nós já estamos pecando antes de fazer o ato. Então, meu irmão, minha irmã, vamos deixar essas coisas de lado. Se você está no seu emprego, não deixe o emprego te embaraçar para vir para a casa do Senhor. Não deixe o emprego, a escola, deu a sua hora, não fique lá, vem para a casa do Senhor. Porque muitas das vezes, nós, eu não vou para o culto hoje, porque minha colega vai lá, eu não vou fazer isso. Mas você quer chegar, não quer chegar? Se eu e você, se nós queremos chegar, nós temos que ser perseverantes em obediência a Jesus. Porque não adianta nós termos o nome de crentes. Crente até o diabo é. Crente até o diabo é. Mas e cadê a obediência em Deus? Jesus, meu irmão, Ele quer ver a nossa obediência. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos chegar lá. Para que nós pudéssemos chegar lá. Então, Ele não pensou duas vezes. Ele levou açoites. Ele foi crucificado naquela cruz do Calvário. Ele estava ali. Lhe deram vinagre. Fizeram com ele o que quiseram. Mas eu falo para você, ele não reclamou. E qualquer coisinha que acontece nas nossas vidas, nós reclamamos. Nós reclamamos, poxa vida, está acontecendo isso na minha vida. Está acontecendo aquilo na minha vida. Tudo nós reclamamos, de tudo. Eu mesmo sou uma delas. Eu já falo para mim mesmo, porque eu reclamo muito, sabe? Mas quando eu lembro que Jesus morreu em uma cruz, aleluia, eu procuro me acertar. E se Jesus morreu na cruz do Calvário, por que nós vamos reclamar? Por quê? Nós precisamos pelo menos tentar ser como Jesus. É difícil. É muito difícil. Mas se nós aceitamos a Jesus, foi para nós chegarmos lá. E nós vamos chegar lá, sabe como? Sendo obediente primeiramente a Deus, ao pastor da igreja. Porque muitas das vezes o pastor convoca você para fazer algo. E você fala, pastor, eu estou desanimado. Ai, pastor, eu estou tão para baixo. Fala para fulano fazer. E aí, o que acontece? Deus pode preparar outra pessoa. Mas você quer chegar. E como que você quer chegar lá? Desse jeito? Para você chegar lá, você tem que ser obediente. Ser passivo. Ser uma pessoa diferente. Porque quem olhar para você ou para mim, elas vão estar vendo Jesus. Elas vão estar enxergando Jesus. E se eu e você sermos relaxados na casa do Senhor,
continuarmos na rebeldia, como eu muitas das vezes estou, ser crente igual aquela pessoa, eu vou estar fazendo o quê? A pessoa pecar. Isso é pecado. Isso é pecado, porque nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor quer, que é a obediência. Minha irmã, meu irmão, não fique triste com as coisas que te acontecem. Quando você ficar triste com as coisas que te acontecem, dobre o seu joelho, vai orar. Porque o Senhor, Ele tem resposta. E Ele tem resposta para você aqui nesta noite. Se você perseverar firme com o Senhor, se você perseverar em obediência. Quero falar para você, eu era uma pessoa muito rebelde. Eu era uma pessoa muito briguenta. Porque assim, eu queria me defender das pessoas por eu não poder enxergar. E por eu não enxergar, muitas pessoas me tiravam como uma pessoa qualquer. E eu queria me defender. E o que eu fazia? Eu brigava. Eu era uma pessoa briguenta. Batia. Fazia muita coisa errada. Eu conheço a palavra do Senhor. Eu vim para Jesus desde 1985. Mas de verdade, verdadeiramente, eu vim conhecer Jesus de 4 anos para cá. Eu estou sendo sincera para vocês. Eu vim conhecer Jesus de verdade de 4 anos para cá. Porque o Senhor me preparou uma igreja onde o pastor cuida de mim. O pastor cuida da minha vida, cuida da minha alma, cuida da vida do meu esposo. O meu pastor, ele está ali. Se precisar dar bronca, ele vai dar bronca. Eu tenho uma missionária que está ali. Ela me dá força, me ensina. Ela me ensinou muitas coisas para eu chegar até aqui, através de Deus. Às vezes, muitos falam, eu tenho tanto tempo de igreja, sou crente há tantos anos. Mas você conhece Jesus? Você conhece Jesus como que Ele é? É isso que nós temos que entender. E eu não entendia isso. Eu ia para a igreja, irmão, sabe para quê? Só para louvar. Não prestava atenção na mensagem. Eu não prestava atenção em nada. Eu estava pecando. Eu pecava. Porque isso, Deus não se agradava. Ah, e ela canta bonito? Ah, mas e o íntimo? E o coração? Cantar para se amostrar para quê, gente? E era o que eu fazia. Era o que eu fazia. Aí o dia que o pastor não dava oportunidade, eu chorava, porque eu queria me amostrar. E o Senhor não quer isso aqui dentro. O Senhor não quer isso em lugar nenhum. O Senhor quer que nós sejamos fiéis a Ele. Independente de qualquer situação. Fiéis. Fiéis, porque Ele nos criou, Ele nos conhece. Não adianta eu cantar e me aparecer. Porque o Senhor não vai ouvir. O Senhor não vai ouvir. Porque Ele sabe dos nossos íntimos. Era o que eu fazia. Era o que eu fazia e era o que eu fazia. E eu pecava. Então nós temos que tirar os embaraços. E os embaraços são essas coisas. Tirar os embaraços das nossas vidas. Eu falei para Deus, quando eu conheci essa igreja, que é do meu pastor, Claudinei, eu falei para Jesus, Jesus, eu quero mudar. Eu preciso de mudança. Mas como? Para eu e você chegarmos lá, nós temos que mudar. Nós temos que querer a mudança. E quando a missionária, que muito me instruiu, ela me orientou muito. Você quer chegar lá, você precisa mudar. Mas você tem que querer, não adianta eu ficar falando para você. E eu falo para você aqui agora, não adianta eu ficar falando para você que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que nós temos que fazer aquilo e aquilo outro. Você tem que querer.
Você tem que querer mudança. Você tem que querer, aleluia, a vitória. Mas para isso você tem que mudar. Como mudar, irmã Ritinha? Eu sei que não é fácil orarmos. Muitas das vezes nós não temos força para orar. Mas isso já é uma mudança boa para as nossas vidas. Para nós chegarmos lá. Vamos orar, irmãos. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar. E o meu pastor sempre fala para mim que se nós não gostarmos de orar, como que nós queremos vitória? Eu aprendo muito, sabe? De 4 anos para cá, eu sou grata a Deus para o Senhor ter colocado essas pessoas na minha vida. Porque para mim era tudo brincadeira, para mim era... Então eu falo para você, meu irmão, tenta mudar, tenta querer. Mas para você querer, para você chegar lá em paz, para você chegar lá sem peso, sem estorvo, sem nada, faz o certo. Irmã Ritinha, qual é o certo? O certo é você, eu, nós, olharmos para Jesus com sinceridade e em verdade. Porque nós temos que olhar para Ele com sinceridade. Porque Ele está contemplando lá dos céus a cada coisa que nós fazemos aqui na terra. Ele está vendo. E Ele está querendo que nós cheguemos lá. Ele quer que nós cheguemos lá, né, irmã Joyce? Ele quer que nós cheguemos lá. Mas para nós chegarmos lá, nós precisamos vencermos, mas vencermos com sinceridade em Cristo Jesus. Porque nós somos mais que vencedores. Você foi chamado, foi para chegar lá. Às vezes você quer parar. Mas eu falo para você, eu enfrentei muitos preconceitos pela minha deficiência visual. Enfrentei muitos preconceitos para casar com esse homem de Deus. Enfrentei muitas coisas. Mas eu falo para você, e se eu desistisse? E se eu parasse no meio do caminho? Eu teria minha família hoje? Eu teria minha família hoje, teria os meus filhos. Para que você quer ter filho? Filho dá trabalho, filho é peralta, filho faz isso. E se eu desistisse disso? Eu ia chegar lá, eu ia ter minha família hoje. Minha família foi Jesus quem me deu. Você pensa que foi fácil para mim, como uma pessoa deficiente, cuidar de criança? Dá para mim seus filhos. Você não enxerga, dá para mim. Eu vou dar filho meu, que Deus me deu, que eu não podia ser mãe, gente. Eu fiquei firme com o Senhor e eu cheguei lá. Eu cheguei lá. E você vai chegar lá, sabe por quê? Porque você pode. Você pode chegar lá com a sua obediência, com a sua sabedoria em Cristo, com a sua sinceridade em Cristo. Você vai chegar lá. Não pare no caminho, não. Tá difícil, tá doendo, né? Ai, meu esposo, meus filhos estão na droga. Ai, meu esposo está bebendo tanto. Continue em oração. Continue buscando. Não pare, não. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Assim como eu cheguei, você vai chegar. Então a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser persistentes. Nós precisamos insistir. Nós não podemos parar no caminho. Porque se nós pararmos no caminho, nós não vamos chegar lá. Você quer chegar lá? Então, se você quer chegar lá, faça algo para o Senhor. Começa a ficar calmo. Começa a agradecer a Deus pelas lutas, pelas as tribulações, pelas tristezas. Não é fácil não, agradecer não. Não é fácil, você está tão triste, mas Senhor, eu te dou graça pela tristeza. Não é fácil não.
Mas começa a mudar a história da tua vida, muda a página. Muda a página da tua história nesta noite, que você vai chegar lá, você vai alcançar. Você vai alcançar aquilo que o Senhor tem para você. Mas não pare não, tá bom? Eu falo para você, não pare. E seja fiel a Deus. Seja sincero a Deus. Seja verdadeiro a Deus. Seja uma pessoa de Deus. E abra sempre o seu coração para Jesus. Porque o Espírito Santo, ele é educado. O Espírito Santo, ele quer entrar na minha e na tua vida. Mas se eu e você não abrirmos o nosso coração, como que ele vai entrar? Você quer chegar lá? Muda a tua atitude. Perdoa. Perdoa aquele que te ofendeu. Isso é pecado, não é? A gente não perdoar. Isso é embaraço para as nossas vidas, para a gente poder chegar. Então vamos fazer diferentes. Vamos sermos diferentes. Eu estou tentando, meus irmãos. De 4 anos para cá, eu estou tentando. Eu sei que às vezes eu dou algum vacilo. Eu dou vacilo porque eu sou ser humana. Porque nós não somos perfeitos. Mas a palavra do Senhor diz assim que quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Então, eu e você, nós precisamos, aleluia, ser diferentes para chegar lá. E eu vou chegar lá, irmã Joyce, irmã Maria Luísa, eu vou chegar lá. Assim como você vai chegar lá. Assim como você, aleluia, que está aí sentado aí na sua cadeira, pensando, como que eu vou fazer isso? Para encerrar, eu falo para você. Continue lutando. Continue caminhando. Continue buscando. Continue perseverando. Continue na presença daquele que te criou, que foi Jesus Cristo. Ele te criou, não te criou? Continue. Não pare. Nós vamos chegar lá. Não vamos chegar lá? Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar com louvor agora. E creio que vocês possam, assim, abrir os seus olhos espirituais nesta noite. Para vocês enxergarem. Como assim que eu vou enxergar? Eu enxergo, você não, irmã Ritinha. Enxergar com seus olhos da alma. Você precisa enxergar com seus olhos da alma. Para você poder chegar lá. Entendeu? Você quer chegar lá? Esqueça dos seus olhos carnais. E abre os seus olhos espirituais nesta noite. Porque se você abrir os seus olhos espirituais, você vai chegar mais rápido. Você vai chegar mais rápido porque você vai estar enxergando com seus olhos da alma, com seus olhos do coração.